Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Presbiteriana Manaim. Mais um vídeo aqui, nosso spoiler das nossas mensagens, os milagres de Jesus revelados no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre o quarto milagre, ok? Que é a multiplicação de pães e peixes. O nosso texto base é Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Tudo bem? Acompanhe comigo então a leitura. Não vou ler todo o texto para você, mas eu peço que você pegue a sua Bíblia, faça a leitura de todos os versículos. Porém, nessa breve reflexão, no spoiler dessas mensagens, como assim temos chamado, nós vamos passar versículo a versículo. Então Deus continue te abençoando nessas reflexões, que a palavra do Senhor fale com você. Você que é discípulo da nossa igreja, deixe o seu like aí, comente, compartilhe, envie para a sua lista de contatos pessoas que não conhecem o Evangelho, a palavra do Senhor. Nós temos uma grande oportunidade na pandemia de evangelizarmos, de discipularmos, de falarmos de Jesus para as pessoas. E você que não é discípulo em nossa igreja, você quer nos conhecer como estrutura física, venha nos conhecer. Nós estamos na Rua Olívio Pedro Benato, número 100, no Jardim Maria Cecília, Londrina, região norte de Londrina. Nós temos por visão ser uma igreja bíblica, acolhedora, contemporânea e presente na cidade. Então sinta-se o nosso convidado em nome de Jesus. Então nesse texto, nós vemos que Jesus realiza a multiplicação de pães e peixes. Primeiros versículos que eu quero destacar aqui com vocês, os versículos de 1 a 3, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 4 também. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aí no versículo 15, nós temos aqui também, versículos 14 e 15, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Senhor, queremos que a tua palavra fale ao nosso coração. Eu me coloco à disposição aqui, não para falar de mim mesmo, mas assim daquilo que o texto bíblico, a palavra do Senhor, a revelação das Sagradas Escrituras, fale com cada um de nós em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós precisamos entender, como eu já disse nos vídeos anteriores, inclusive tem uma série aí, nós estamos no quarto, tem os 3 vídeos, você pode acompanhar e acessar estas mensagens, que o propósito do milagre sempre tem um propósito para que o milagre aconteça. Deus não faz nada por acaso, Jesus é assim que ele trabalha. Então, para que o milagre aconteça aqui, nós percebemos o seguinte, que Jesus realiza essa multiplicação de pães e peixes e logo após, porque nos versículos que seguem, então, do 16 até o final do capítulo 6, nós vamos ver o discurso de Jesus explicando que ele era o pão da vida, que aquele que comesse da sua carne não teria fome. Então ele está explicando tudo isso, ele até questiona, vocês estão vindo a mim não por aquilo que vocês perceberam quem eu sou, mas sim por aquilo que eu posso fazer. Então uma realidade aqui nesse texto é que as pessoas estavam atrás de Jesus em busca daquilo que ele poderia fazer, não por quem ele era, estavam em busca dos sinais. Contudo, nós vemos aqui algo especial, tanto a graça comum e a graça especial. O que seria isso? A graça comum é aquela que se revela para todos. A graça especial é aquela que se revela no nosso coração, nós que conhecemos o Evangelho. O Espírito Santo, então, nos ilumina para que a palavra do Senhor faça sentido na nossa vida e nós nos rendemos à graça de Cristo e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Essa é a graça especial. Porém, Jesus aqui, ele administra uma graça comum também, porque é uma multidão indo atrás dele. Contudo, ele tem compaixão. Então esse é o nosso Jesus. Nosso tema é esse, Jesus, o Deus da multiplicação. Ele não apenas cuidou dos seus discípulos, mas de toda aquela multidão.
Esse é o nosso Jesus. E é interessante desses versículos iniciais, o evangelista João escreve: passadas estas coisas, depois destas coisas, versículo capítulo 6. Capítulo 5 é passadas estas coisas. O evangelho de João, ele tem algumas características peculiares com relação aos evangelhos sinóticos. Este milagre da multiplicação de pães e peixes é o único, além do milagre da ressurreição, relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Assim, João registrou também não apenas a ressurreição, mas também o milagre da multiplicação de pães e peixes. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esse relato da multiplicação vem logo após, ou seja, passadas estas coisas, depois destas coisas, logo após Jesus ter recebido a notícia da morte de João Batista. Então, uma primeira verdade nesse texto é que Jesus ele não se cansa, ele não se fadiga. Mesmo tendo um dia complicado, porque ele atravessa o mar de um lado para o outro, a multidão segue, certamente ele está cansado, porque ele é Deus e também 100% homem e 100% Deus. Ainda assim, sabendo que a multidão logo após de experimentar os milagres iria se afastar dele, não estaria com ele, ele realiza o milagre. Então, mesmo depois dessas coisas, esse é o nosso Jesus, ele está o tempo todo cuidando de nós, ele não se cansa, é diferente de nós, da nossa atitude. Como que você é pego num dia mal? Como que você caminha num dia que você não está tão bem? O autor C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: que quando nós fazemos alguma coisa ruim, nós maltratamos alguém, nós damos uma palavra atravessada, um olhar, enfim, você que é marido, esposa, filhos, trabalho, nós sempre encontramos justificativas. Por esse dia me perdoe porque eu estava assim, eu não tive um dia bom, eu tive esse problema, tal. Mas quando nós fazemos alguma coisa boa, nós damos o mérito para nós mesmos. Não, porque é nossa capacidade, nós somos bons nisso. Porque eu fiz isso, porque eu estudei, eu me preparei. Então perceba isso. Quando fazemos algo ruim, segundo C.S. Lewis, nós encontramos justificativas. Quando fazemos algo bom, nós queremos a glória, nós queremos aparecer. Então, Jesus, e muitas vezes a gente faz algo ruim justamente nos períodos difíceis da nossa vida. A gente encontra essas justificativas. Mas Jesus, ele é imutável, ele não tem isso, mesmo passando essas situações. Certamente não está tão pegando o gancho aí da ideia dos evangelhos sinóticos, certamente ele não está no momento assim tão... Ele era homem também, ele sentia, é um Deus que se compadece de nós, mas ele atende a multidão, ele para entender. Além disso, amados, versículo 5, versículo 6, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus, além de se revelar na graça comum, na graça especial, trabalhar por aquele que o conhece e aquele que não o conhece, mesmo em dias difíceis, esse Jesus ele é imutável e assim nos ensina também a agir de maneira sábia para a glória dele. Ele também prova a nossa fé, ele nos estimula a fé. Ele faz uma pergunta: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia para o experimentar, para saber, e porque ele já sabia exatamente o que iria fazer. Muitas vezes você e eu estaremos nesse tempo, onde Jesus já sabe o momento certo, o tempo certo de agir na sua vida e na minha vida. Porém, ele está nos experimentando. Ele quer que nós dependamos ainda mais dele, porque esse Jesus é o Deus da multiplicação. Multiplica forças, recursos, o que tiver que multiplicar, ele vai multiplicar. Mas possa ser que ele está testando, nos estimulando, perguntando para nós: onde vocês vão encontrar essa resposta? Onde vocês vão alimentar essa multidão? Apenas para testar o meu e o seu coração. Mas é interessante que não apenas ele testa a nossa fé, ele quer também que nós paremos para pensar no sentido dos recursos dessa terra. O que é para nós o dinheiro, os valores que nós nos apegamos? Versículo 7, respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão
para receber cada um seu pedaço. Olha só, amados irmãos e irmãs, 1 denário correspondia a um dia de trabalho dos romanos naquela época. Então, 200 denários seriam 200 dias de trabalho. 55% do ano, se algum deles ali, dos discípulos ou alguém da multidão, tivesse condições financeiras para comprar alimento, para alimentar toda aquela multidão, e tivesse um coração disposto, seria, trazendo para os nossos dias de hoje, mais da metade do nosso ano de trabalho. Imagine você e eu, um trabalhador assalariado, que num determinado momento precisa fazer uma oferta de amor, uma oferta de gratidão, seja qual for a situação que Deus, esse Jesus, o Deus da multiplicação, está pedindo para mim e para você. Será que nós temos condições de entregar 55% do nosso trabalho do ano? 200 denários era isso. Pensando nesse texto, estudando, eu cheguei à conclusão que Filipe aqui, ele não apenas entendeu a necessidade urgente, porque havia muitas pessoas ali, quase 10 mil pessoas, porque estavam contando apenas os homens, tinha mulheres e crianças certamente, mas ele estava também preocupado com a necessidade financeira. Senhor, vamos gastar muito dinheiro, não tem quem pague essa conta, é impagável. Mas Jesus é o Deus da multiplicação. Então, além de ele não estar preocupado com o recurso, porque ele é o provedor na nossa vida, ele quem multiplica, nós vemos também que há um discípulo chamado André, no versículo 8, informou a Jesus, está aí um rapaz, versículo 9, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Então, olha que interessante. Filipe dá uma declaração, aonde haveria de comprar? André chega diante de Jesus e o informa, dizendo de Jesus, tem aí um rapaz, quem sabe um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas na sua humanidade também, no seu modo de enxergar, ele também não conseguiu identificar que o milagre poderia acontecer. Mas o que seria isso para alimentar tamanha multidão? Contudo, nós precisamos aprender com esse discípulo também. Informou a Jesus. Eu quero dizer com isso, Jesus quer usar a sua vida. Você pode identificar pessoas precisando de ajuda. Talvez você não tenha o recurso. Você não tem 200 denários. Olhando aos olhos humanos, você não consegue identificar de onde virá o milagre. Mas você pode informar a Jesus. Você pode interceder por essa pessoa. Além disso, você pode pedir ajuda a alguém que possa ajudar essa pessoa. Eu pergunto para você, quem você tem ajudado na pandemia? Eu creio que todos que estão assistindo esse vídeo, e se você não estiver nessa situação, nos procure que nós queremos abençoar a sua vida, mas eu creio que todos que estão assistindo esse vídeo estão comendo, estão se alimentando perfeitamente. Não tem nada tem faltado, mas nós sabemos, nesse contexto de pandemia, que muitos estão sofrendo. Quem nós temos ajudado? Nós precisamos ser como esse discípulo André, ter proatividade. Nós não vamos ter, quem sabe, condições de ajudar no sentido financeiro, às vezes emocional e espiritual também, mas se você tem condições de acionar alguém, de informar alguém, informar primeiro a Jesus, interceder por essa pessoa, mas precisa de alguém estar lá, precisa de um recurso, um material, hoje nós temos aí livre acesso à nossa network, muito contato, WhatsApp, tanta coisa. Então vá atrás dessa pessoa, seja proativo, não fique se preocupando apenas com o seu problema. E aí o versículo 10, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Então Jesus, ele não muda, ele está trabalhando, ele está governando a nossa vida, não importa o dia, a situação, ele está conosco. Nós vemos aqui que ele prova a nossa fé, ele testa a nossa fé, ele quer perguntar para nós aonde você vai comprar, onde você vai encontrar resposta. Nós não podemos ficar presos à situação financeira. Se Jesus nos ordenar, nós precisamos dispor financeiramente também, ainda que seja metade do nosso ano, 55%, ainda que seja 200 denários. Contudo, quem sabe nós não tenhamos o recurso financeiro, emocional e espiritual,
mas nós precisamos agir como esse discípulo André, que teve proatividade, identificou, tem um rapaz aí, com 5 pães e 2 peixes. O que seria isso para essa multidão? Senhor, não sei, mas eu apresento diante de ti. Faça isso, abençoe alguém em nome de Jesus. Contudo, Jesus é um Deus organizado. Organizou aquela multidão de quase 10 mil, estou jogando por baixo aqui, quase 10 mil pessoas, porque tinha muita grama, ele estava preocupado com a logística também. Dá ordem aos seus discípulos, na versão corrigida ele diz que distribui aos discípulos e os discípulos aquelas pessoas. Então ele delega, ele faz a provisão, multiplica um restaurante comunitário, uma refeição maravilhosa preparada pelo próprio Senhor, um tempero inexplicável, um sabor que alimentava não só o físico, mas também o coração, assim acredito eu. Cuidou de tudo isso e além de tudo isso fez muito mais, mas não houve nenhum desperdício. O povo recolheu, ajuntou. Quanta comida nós desperdiçamos, amados irmãos e irmãs, no Brasil. Então, que essa palavra, esse Jesus, o Deus da multiplicação, faz tudo ordenado, que levanta pessoas proativas, que não está preocupado com valores, situações, que não descansa, está trabalhando o tempo todo, possa continuar abençoando a sua vida e a minha vida. Que essa palavra fale ao seu coração, esse evangelho de Jesus Cristo, e que você possa abençoar pessoas durante esse período também. Em nome de Jesus, essa é a minha oração por você. Obrigado, você que ficou até o final desse vídeo. Volto a dizer, compartilhe com pessoas do seu contato, nos siga nas nossas mídias, Instagram, Facebook, o nosso canal do YouTube que está aqui, se inscreva e vamos juntos, compartilhando, crescendo na palavra de Deus, para a honra e glória dele mesmo. Então Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.